Dentro da série Instituto Gunnar Vingre, vamos estudar com o pastor Afonso Chaves o livro do Apocalipse. Passemos ao nosso estudo. Estudo no livro de Apocalipse, livro escrito pelo evangelista e apóstolo João. Falando sobre o livro de Apocalipse, já tendo sido considerado antes o escritor, o apóstolo João, vamos considerar Apocalipse o último livro da Bíblia, escrito por João. Apocalipse quer dizer apenas revelação. E por isso esse livro se chama também de A Revelação de Deus a João. O livro foi enviado às 7 igrejas da província romana da Ásia, região que hoje faz parte da Turquia, representando toda a igreja, como revelação de tudo que se relaciona com os desígnios de Deus, conclamando-as à fidelidade a Jesus Cristo. João conta as visões que teve, que declaram que as forças do mal serão derrotadas. A vitória final pertence a Deus e a Jesus Cristo. Os que continuarem fiéis na sua fé receberão o prêmio da vida eterna no novo céu de Deus. Queremos salientar, no particular de Apocalipse, revelação, porque o livro de Apocalipse tem muitos símbolos e muitos enigmas. A palavra Apocalipse já está na linguagem popular sendo entendida como uma situação caótica. Mas a palavra Apocalipse é simples, é só revelação, nada mais. O nome difícil Apocalipse porque vem do grego, só isto. E lembremos, 7 igrejas, 7. Já temos considerado esse fato de que até os números na linguagem bíblica, na apresentação de Deus, é simbólica. E o número 7 representa uma plenitude da ideia de alguma coisa completa. Nem sempre é tudo, mas pelo menos é dentro de um quadro visto, de uma limitação, é o completo. Como a semana é completa nos seus 7 dias. Não representa todo o tempo. Mas 7 igrejas é Deus falando a plenitude da igreja no mundo. É a igreja de Jesus Cristo em todos os tempos, em todas as gerações, em todos os lugares. Por isso esse sentido de 7 igrejas da Ásia. Passando mais um pouquinho algumas considerações, observem que se analisarmos um globo terrestre, a área do Mediterrâneo chega a ser uma área pequena e praticamente onde está toda a história bíblica, no retângulo que envolve a Ásia, parte da África e parte da Europa. Se a Palestina fica numa região do Oriente Médio, uma faixa estreita de terra junto ao Mediterrâneo, mas ao Oriente, a Ásia é chamada na Bíblia a um pequeno istmo de terra que hoje seria a Turquia, junto da Macedônia e perto da Grécia. Esta é a região onde temos as igrejas, 7 igrejas da Ásia. Fazendo observação mais ampliada de um mapa, nós temos, portanto, a Ásia, observa a posição no Mediterrâneo, à frente da Ásia, a Macedônia e a Caia, que hoje é a Grécia, e mais
ao ocidente, a Itália, onde antigamente estava Roma, a Roma imperial, a base do Império Romano. E onde é que João está nesse tempo escrevendo este livro, segundo a revelação que Deus lhe deu? Na ilha de Patmos. Entre tantas ilhas naquela região, uma delas é Patmos, em frente à Ásia, perto também da Grécia, e aí estão as igrejas na Ásia: Pérgamo, Esmirna, Éfeso. Mas ao interior da Ásia, Tiatira, Sardo, ou Sardes, Filadélfia e Laodiceia, 7 igrejas. E no tempo em que esta carta é escrita, existem muitas outras igrejas na Ásia e por todo o mundo, como por exemplo na própria Galácia, na própria Cilícia e também mais em cima em Bitínia, Ponto e outras regiões mais. Mas estas 7 foram tomadas como figura e representação de toda a igreja de Deus em todo o tempo. Continuando a falar sobre o Apocalipse, o livro de Apocalipse difere dos outros livros do Novo Testamento, não em doutrina, mas em gênero literário e assunto. É um livro de profecia que contém tantos avisos como consolo, aviso do julgamento e das bênçãos futuras, mostradas por meio de símbolos e visões. A linguagem e as imagens parecem estranhas para os leitores. No entanto, a familiaridade com os livros do Velho Testamento, especialmente o livro de Daniel e Ezequiel, ajudará no entendimento da mensagem. Enquanto o módulo simbólico e visionário cria uma ambiguidade e uma frustração para muitos, ela de fato mostra uma descrição de uma realidade nunca dantes vista. Então não é para nós estarmos assustados e nos frustrarmos com a revelação, porque é Deus descortinando de uma forma tremenda uma realidade que está diante de nossos olhos e nós não percebemos. Dando sequência, ainda, características especiais achadas no Apocalipse, no livro da Revelação. Ele é o único livro do Novo Testamento de profecia apocalíptica, ou de revelação, cuja mensagem encerra certo enigma ou mistério e é expressa através de símbolos a respeito de tempos diversos: passado, presente e futuro. Há números com abundância no Apocalipse, inclusive os números 2, 3, 3,5, 4, 6, 7, 10, 12, 24, 42, 144, 666, 1000, 7000, 12000, 144.000. Todos números que tenham o seu significado não numérico segundo a nossa aritmética, não. É tudo simbólico na linguagem de Deus. Então os números têm uma representatividade, significam alguma coisa, e não propriamente aquilo que na nossa linguagem matemática poderia nos trazer. Mas em particular, destaca-se o número 7, que ocorre 54 vezes, simbolizando plenitude total ou plena realização. Observe que Deus já começou tudo em 7 dias. Ainda que fez o mundo em 6, a obra se completa com o 7º dia. E aí segue este número 7 por todo o tempo das revelações de Deus pelos profetas
e também nas suas realizações. As visões se destacam no livro e o cenário frequentemente muda da terra para o céu e daí do céu para a terra. Os anjos estão nitidamente associados às visões e ordens celestiais. Constantemente, anjos estão envolvidos, como diz a palavra em Hebreus, são ministros, como labaredas de fogo enviados a realizar o propósito de Deus. Continuando, é um livro que revela ser Jesus Cristo Senhor e soberano dos reis da terra. A atitude contrária ou soberba de qualquer governante terreno é demoníaca. Esse fato é bem mostrado. A rebelião, a soberba, tem a sua origem no próprio Satanás, como o primeiro rebelde de toda a criação de Deus. O livro reflete o conteúdo das profecias do Antigo Testamento, sem citá-las formalmente. Por Apocalipse falar do passado e de um presente e de um futuro, envolve também o Antigo Testamento, sem, na verdade, fazer menção aos livros do chamado Antigo Testamento. Os objetivos do livro poderia se colocar num objetivo só, porque a própria revelação e declaração dita a João já expressa que é mostrar às 7 igrejas as coisas que são e as que brevemente devem acontecer, segundo a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Por este objetivo temos que Deus revelou a Jesus e este fez chegar a João para por fim chegar às igrejas, a nós, aquilo que Deus já tem determinado pelo seu poder como desígnios que certamente vão se cumprir através de todos os tempos. Propomos um esboço. Esboço cada um pode fazer segundo o seu entendimento, sua forma de ver. Procuramos fazer este esboço baseado tão somente no texto do Apocalipse, dentro das revelações que aí estão. Assim, após uma introdução, temos 8 sessões, 8 partes, que estão apresentadas como sendo o Senhor Jesus glorificado. Segunda sessão, as cartas aos anjos das 7 igrejas, visão da corte celestial, capítulo 4, capítulo 5, a abertura dos selos, do que está fechado por Jesus Cristo é aberto e revelado a nós. O toque das 7 trombetas, acontecimentos que sobreviriam ou irão acontecer sobre o mundo, segundo o desígnio de Deus. E depois as 7 salvas da ira de Deus. Já mostra a ira de Deus vindo sobre o mundo em juízo, sobre toda a humanidade. Só que, como outros livros bíblicos, até mesmo o Antigo Testamento, após todo o conteúdo da revelação ter sido dada, até o capítulo 16 praticamente, alguns detalhes, mais detalhes do que já foi revelado, são trazidos nos capítulos 17, 18 e 19. Finalmente, o alvo de todo o projeto de Deus é ter com ele, num novo céu e numa nova terra, a multidão dos que lhe são fiéis. Capítulo 21 e capítulo 22, fechando-se o livro com uma conclusão, um encerramento próprio daquilo que vemos nos livros em que o Senhor traz a revelação e faz o encerramento, a conclusão. Indo agora já para o texto, dentro das próprias Bíblias, versículo por versículo. Não vamos ter pressa, vamos compreender este livro, é muito importante para nós.
Assim, temos no capítulo 1, verso 1, como introdução, e isso até o verso 8, as palavras de João que dizem: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aqui queremos fazer esse destaque. Quantas vezes ouvimos comentário entre cristãos diversos, até mesmo entre pregadores, de que o Apocalipse não é para agora, Apocalipse é difícil, não é para a igreja estar estudando, é para guardar um tempo do fim. Mas quando isto foi revelado a João, foi justamente para que tivéssemos conhecimento. Se há quase 2000 anos atrás era importante conhecer o conteúdo do livro de Apocalipse, muito mais, digamos, agora, com um tempo tão avançado. Observem, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Colocamos um destaque: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Guardemos isso. Não fiquemos na ilusão de que deixa para mais à frente, não é para agora, porque bem-aventurado aquele que lê, que ouve e guarda estas palavras. Assim é a mensagem de João para nós. Então sejamos bem-aventurados, lendo, ouvindo, guardando todas essas palavras. Continuando na introdução, verso 4 ao verso 8, João diz: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue, ou pela sua morte, nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele, a Jesus, glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Voltemos a esses versos e consideremos. Observem bem: aquele que é e que era e que há de vir, referindo-se na nossa forma humana, no nosso entendimento, tão assim, vamos dizer, quase infantil, nós temos primeiras letras daquele a quem nós chamamos de Deus Pai. Ele é, o que era, o que há de vir. O que significa esta expressão? Aquele que é em todo o tempo. Se fôssemos colocar uma outra palavra bíblica, é aquela que Deus falou com Moisés lá no Monte Horebe, no deserto do Sinai.
Quando Moisés perguntou: qual o teu nome? Para que eu diga ao povo quem é que me envia a eles. E Deus disse: diga ao povo, eu sou o que sou. Isso significando aquele que verdadeiramente é. Nós não somos, nós existimos nele, mas ele é em si mesmo. É aquele que é, conforme vamos estar vendo, o que não tem princípio de dias, nem fim de dias. O que sempre é. É a forma também que Jesus chegou a dizer: assim como o Pai tem vida em si mesmo, ele existe por si mesmo. Assim, é esta expressão: aquele que é, que era e que há de vir. Seria a mesma coisa que dizer: aquele que diz, eu sou o que sou, o que verdadeiramente é o que existe. Nós desfrutamos da vida que ele nos concede. A vida que temos não é de maneira nenhuma nossa, é ele que concede a nós. Mas indo ao verso 8, observe que esta mesma expressão referente a Deus Pai é a mesma expressão que é usada para o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus também é o que era, é o que é e o que há de vir. Como também aqui temos: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E na linguagem simbólica, o alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última letra. O Senhor é desde o princípio até o fim. E usou a expressão da linguagem. Lembrando que João, no Evangelho, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, mostrando uma identidade em Jesus e Deus o Pai. Nós temos muitas vezes a ideia na nossa concepção de imaginar Deus para cá, Jesus para lá, e ficamos repartindo tudo. Mas quando alguém fez aquela importante pergunta para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai e basta. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Quem ouve as minhas palavras, ouve as palavras do Pai. As obras que eu faço, não sou eu quem faço, é o Pai quem faz. E mais no capítulo 15 de João: eu e o Pai somos um. Sede um, vós em mim e eu no Pai. Então nós temos muita ideia de facção, dividir, para analisar, dominar, compreender. Mas Deus em Jesus é uma unidade. Não vemos referência de Deus se repartindo. Ele sempre está procurando, não só uma união, mais do que união, uma unidade. É algo tremendo das coisas de Deus. Mas continuemos. Ainda aqui mesmo, lembremos: 7 espíritos. Não existem 7 espíritos, ou 10, ou 1000. Há um só espírito. Palavra de Efésios, capítulo 4. Observe bem este aspecto. Agora, por que plenitude? 7 espíritos. Porque, na verdade, na presença de Deus está a abundância e a totalidade, a plenitude do seu Espírito. O que também Salomão, na sua sabedoria, de alguma forma a isso se referiu quando disse que esta casa, quando ele construiu um templo para Deus, que esta casa para o Senhor, o teu Espírito preenche os céus dos céus. Mas ele fez a casa como uma representação da presença de Deus. Assim, na verdade, conforme já temos feito uma observação, Deus é o que tem vida e nós vivemos nele, conforme Paulo diz em Atos capítulo 17: nele vivemos, nele existimos. Ele é para nós como o ar no qual vivemos,
Observe, nós estamos mergulhados no ar e não podemos só estar mergulhados no ar, precisamos ter o ar dentro de nós para termos vida. Então nós estamos mergulhados, na verdade, em Deus, na plenitude do seu Espírito, assim como os peixes estão dentro da água e vivem da água também. Assim nós também existimos em Deus. Por isso, a plenitude do Espírito de Deus, vamos dizer assim, em todo o universo, nos lugares deste mundo visível e nos lugares invisíveis, lugares celestiais. Continuando, verso 5, Jesus é o primogênito dos mortos, é o primeiro a ressuscitar dos mortos. É a palavra que temos já desde Levítico, que Jesus é a primícia ou as primícias. Quando estudamos primícias na Bíblia, em termos de ofertas e solenidades, é lá, tudo isso referindo-se a Cristo Jesus, que seria o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. E que diz a Bíblia? E os outros, quando é que vão ressuscitar? Coríntios capítulo 15 declara para nós direitinho: quando Jesus voltar no chamado último dia. E daí tem muitas outras implicações doutrinárias que precisamos sobre isso estarmos com mais cuidado. Continuando mais um pouco, todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram. A ideia de que de fato haverá uma ressurreição dos mortos e todos verão o Senhor. Como isso vai acontecer, a Bíblia não explica muito. Mas Jesus disse, por exemplo, em João capítulo 5, verso 28, de que naquele dia, haverá aquele dia em que todos ouvirão a sua voz e sairão do sepulcro. Só que depois, uns para a esquerda, outros para a direita, porque segue-se o juízo. Mas a palavra diz claro que todo olho o verá. Como Isaías chegou a dizer também, toda a carne verá a Deus. Fizemos mais a colocação de um destaque, lembremos, aquele que é e que era e que há de vir. É o grande eu sou do nosso Deus. Eu sou o que sou. Os 7 Espíritos, a plenitude do Espírito de Deus. Nada escapa da presença do Espírito de Deus, tudo está mergulhado nele. O primogênito dos mortos é Jesus. Ninguém subiu ao céu, senão aquele primeiramente do céu desceu, Jesus Cristo, que está no céu. Palavra de João capítulo 3, verso 13. E mais, a observação final: Jesus virá com as nuvens do céu e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. Continuando, entrando agora na primeira sessão do nosso esboço, o Senhor Jesus glorificado, versos do primeiro capítulo. E João narra desta forma: eu, João, que também sou o vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. João assim escreveu. Queremos destacar, explicando e também salientando. João se diz companheiro nosso, irmão nosso, na aflição
e no reino, na paciência de Jesus Cristo. Não tem uma exaltação em João se dizer apóstolo, evangelista, escritor do Apocalipse, o que viu coisas tremendas na glória celestial. Simplicidade, humildade. E outro destaque, ele também participa das mesmas aflições que todo cristão passa, em dificuldades, em opressões, em tentações, fraquezas, tudo. Não é um super-homem o apóstolo. Mas também destaquemos reino. Ele já se considera cidadão do reino de Deus, como nós. Porque ele se refere dessa forma. E muitos estão na ideia de que o reino de Deus virá, quando na verdade o reino de Deus já está entre nós. É assim que começou a pregação por João Batista. Arrependei-vos, convertei-vos a Deus, porque é chegado o reino dos céus. Depois vem Jesus usando as mesmas palavras interessantes. Arrependei-vos e convertei-vos a Deus, porque é chegado o reino dos céus. Jesus foi para o céu, os apóstolos pregaram o quê? Arrependei-vos e convertei-vos a Deus, porque é chegado o reino dos céus. E muitos só colocam isso no futuro e não compreendem que o reino dos céus já pode estar presente e dele nós podemos fazer parte. Tanto que a oração do Pai Nosso diz o quê? Venha a nós o vosso reino. E perguntado Jesus sobre o reino dos céus, ele disse que o reino dos céus não está aqui, ou ali, ou acolá. O reino de Deus está no meio de vós. Não vem com aparência exterior. O homem tem tendência de construir uma religião, ter uma ideia, uma ideologia religiosa e dizer que agora é o reino de Deus. Mas não, o reino de Deus já está entre nós. E todo aquele que está verdadeiramente em Cristo Jesus, crendo nele, já faz parte deste reino. Como João disse, que ele é companheiro nosso no reino de Deus. E se olharmos a palavra de Paulo, Paulo diz bem claro, como Pedro, como outros também, tendo recebido um reino que não pode murchar. Somos cidadãos de um reino. Mas a palavra que estudamos na carta de João diz, ainda não é manifesto aquilo que havemos de ser, mas já somos cidadãos dos céus. Como Abraão já dizia que não era dessa terra, ele tinha uma pátria nos lugares celestiais. O destaque que colocamos, companheiro na aflição, no reino, na paciência de Jesus Cristo. Um detalhe que quero falar sobre a ilha de Pátimos. Muitos colocam que João estava exilado na ilha de Pátimos. É assim que o texto bíblico diz? Não. Voltemos ao verso anterior. Observe bem. João fala que estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ele não fala nada de prisão, não fala nada de exílio. Ele estava lá, sim, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Não fala mais nada. A nossa mente já começa a procurar coisas. Poderia estar evangelizando, fazendo visita pastoral, num retiro. Não fala nada. Estava por causa da palavra do testemunho de Jesus Cristo. Mas se nós lemos todos os comentários de modo geral, colocam que ele estava exilado na ilha de Pátimos. A ilha de Pátimos só foi usada como lugar de exílio muitos séculos depois, mais de 1000 anos. Começou lá pelo tempo de Napoleão Bonaparte, por causa de um fato da ilha ter sido exílio em 1800 qualquer coisa. O pessoal fala que também
João estava exilado. Não. Então não vamos acrescentar aquilo que a Bíblia não diz. E é importante esta consideração no fato de que épocas, precisamos entender épocas. E João está escrevendo dentro do primeiro século. Uns dizem ano 67, outros dizem ano 90, outros dizem perto do ano 100 dessa nossa era. Então, 1900 anos atrás, a ilha era uma ilha. Servia para presídio, servia para exílio. Só foi usada assim lá para 1800 e alguma coisa. Outro detalhe, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. De um modo geral, os cristãos hoje dizem, no domingo. Domingo é o dia do Senhor. É uma falha. Porque João é judeu. E o dia do Senhor para o judeu é o sábado. Então foi num dia que no tempo de João era um sábado. Ele foi arrebatado em espírito. No dia do Senhor, para o judeu, para João, dia do Senhor é o sábado. Simples. Não façamos acréscimos, que a Bíblia não fez. E coloquemos-nos no tempo também. E quando fala em espírito, mostra que não foi arrebatado sendo levado o corpo. Foi uma coisa que aconteceu em nível espiritual somente, sem envolver carne e sangue. Continuando, depois de ouvir aquela voz que lhe dizia para escrever o que via e enviar às 7 igrejas, ele virou-se, diz João no verso 12, e virei-me para ver o que falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro, 7 luminárias de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado, polido, purificado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra, à sua direita, 7 estrelas. E da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Aí está uma apresentação de Jesus glorificado. Tudo aqui é normal, interessante, em todos os seus aspectos, na apresentação de Jesus. Mas observe, ele mantém a semelhança de filho do homem. Ele se fez igual ao homem e isso no céu ainda será reconhecido. Jesus como homem, ao mesmo tempo Deus, ao mesmo tempo homem. Que grande mistério. Por isso que Paulo diz, grande é o mistério, Cristo Deus. Mas, detalhes, Jesus anda em meio aos castiçais. Ele sempre está presente em meio à igreja. Não vos deixarei órfãos, estarei convosco. Ele é o onipresente. Em todo lugar ele está presente, em especial no meio da igreja, no meio do seu povo. O que ele já manifestou, Deus manifestou no passado, quando tirou o povo da terra do Egito, disse, quero estar no meio do povo, morando com o povo, caminhando com o povo, e fez também uma tenda para ele, no meio das tendas do povo de Israel. Continuando, alguns detalhes quero salientar, como cabelos que eram brancos, como a lã branca. Falando de idade, vemos sempre um Jesus tão novo.
Mas lá em Isaías ele é apresentado como sendo o Deus forte, o Pai da eternidade. Observa outra vez que o Jesus Filho se associa com o Deus Todo-Poderoso, porque em outros lugares, quando é apresentado o Deus Todo-Poderoso, o vemos como o ancião de muitos dias também, cabelos brancos como a lã branca, os olhos como chama de fogo. Nós, para enxergarmos, precisamos de uma luz que clareia o objeto, e o objeto reflete a luz para nós, e nós formamos a imagem no cérebro. Mas Jesus, para enxergar, não precisa de luz, não. Ele mesmo é a luz. O seu olhar como que clareia, como um farol, um holofote, tudo aquilo que ele quer estar contemplando, analisando, e é como um exame de radiografia muito mais intenso e preciso, ou um outro tipo de exame qualquer, dentre tantos exames que existem por aí, não só radiografia, mas também, vamos dizer, em toda a ciência médica, quantos tipos de exames tem? Por exemplo, da tomografia e outros mais. O Senhor olha e vê tudo. Por isso que o Salmo diz que para ele luz e trevas é a mesma coisa. Se ele entra nas trevas, olhou, pronto, já acabaram-se as trevas. Continuando, detalhes que iremos dizer: da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Para nós fazermos um desenhozinho, talvez alguém ousasse desenhar tudo isso aqui fazendo um Jesus bonito. Só que na hora de colocar da sua boca sair uma aguda espada de 2 fios, fica meio difícil de desenhar isso e parecer uma figura bonita. E Jesus é muito bonito. Então, na verdade, é a forma simbólica, que as palavras dele são palavras precisas, cortantes, como espada de 2 fios, em todo sentido. A palavra é penetrante, lemos lá em Hebreus, faz separação de tudo. A palavra dele nos julga, nos analisa, separa pensamentos e intenções do coração. E depois, a autoridade da sua palavra é como de voz de trovão, ou o som de muitas águas. Sempre vemos isso. Palavra forte de autoridade e poder. Continuando mais um pouquinho, verso 17 em frente do primeiro capítulo: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha direita, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Voltando nesse texto, analisando alguns detalhes, lembremos sempre deste aspecto: Jesus de fato foi morto. Aquela ideia que João fala, que muitos têm, que Jesus veio todo especial, então a morte dele foi uma meia morte. Não morreu, é uma falsidade. João salienta, ele de fato morreu, foi apagado, deixou-se apagar, conforme ele disse: eu tenho poder de dar a minha vida e depois tornar a tomá-la. Isso ele disse quando se deixou levar à cruz do Calvário. Então, de fato, Jesus morreu. Só que, como ele tem vida em si mesmo, e avisou: ao terceiro dia
ressuscitarei. E ele afirma: fui morto, e eis que estou vivo para todo sempre. Outro detalhe importante que nós vemos em muita citação em pregações, Jesus diz aqui: tenho as chaves da morte e do inferno. Ele tem total controle sobre a morte e sobre o inferno. Total controle, ele tem. E nós vemos muitas vezes pessoas dizendo que Jesus foi no inferno e tomou a chave do diabo. Não existe isso na Bíblia. Uma figura que alguém começou a citar, e muitos pregadores vão fazendo menção disto como se fosse uma realidade. Jesus não tomou nada. Ele tem. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Falando em Jesus, então vamos voltar um pouco. Ele diz: recebi, me foi dado pelo Pai todo o poder nos céus e na terra. Não precisa tomar de ninguém, não. Ele sempre teve poder sobre a morte e sobre o inferno. Observe que Jesus, estando ainda em carne, a quantos ressuscitou, a quantos curou. E lembremos que os servos de Deus no passado já estiveram operando milagres de ressurreição. Se a chave da morte estava com o diabo, então não podia ressuscitar ninguém. Mas Jesus não perdeu, e o diabo nunca teve poder para dar vida a ninguém. E vamos entender, nem para matar, a não ser que Deus permita. Continuemos. Verso 19. É muito importante esse verso. Leiamos de novo. Escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Apocalipse, já no tempo de João, era uma revelação não só de futuro, é uma revelação de algo que já estava no desejo de Deus sobre o passado, e era do tempo presente de João, e também coisas para acontecer no futuro. Vamos salientar? Escreve as coisas que tens visto. Então João já tinha visto, já era passado no tempo de João. Escreve as coisas que são coisas do presente na época de João, mas também Apocalipse tem coisas que hão de acontecer. Atenção, repetimos outra vez, nós temos 1900 anos desde que esta palavra foi escrita, pelo que muita coisa que era do tempo de João já é passado para nós, e coisas que eram futuro para João, para nós já são passado ou são o presente. Menos coisas ficaram para ser o futuro, porque 2 milênios praticamente já passaram. Entendamos isso? Apocalipse não é só futuro, é desde o passado mais longínquo. Continuando, Jesus explicou que as estrelas representam os anjos. Anjos são os líderes das igrejas, e os castiçais são as igrejas. Agora atentem, nós temos igrejas e igrejas. Temos igrejas, instituições religiosas formadas por homens, e temos a igreja do Senhor Jesus, o povo dele espalhado sobre a face da terra. Agora, distinguamos, a igreja de Jesus é invisível. Paulo diz: este fundamento fica firme. Deus é quem conhece os que são seus. Toda instituição religiosa é muito boa, quando na verdade procura enquadrar o povo dentro da realidade de serem todos os fiéis, orientados, ensinados, conduzidos a Cristo
Jesus. Então não confundamos Igreja de Jesus com instituição religiosa. Anjos são os líderes, mas não quer dizer que os pastores, os que presidem as igrejas institucionais, sejam os anjos que o Senhor tem à sua direita. Porque quem é o que Deus enviou? A quem Deus constituiu? A este sim. Ele olha para eles e fala com eles como sendo os seus anjos, enviados à frente de igrejas. O que cada líder de instituição religiosa precisa fazer é procurar se enquadrar como anjo que esteja debaixo da direção, da condução do próprio Senhor Jesus Cristo. A igreja é dele. Ele é o sumo pastor, como disse Pedro. E os líderes são pastores, colocados por ele para estarem apacentando algum rebanho. Mas quem é o anjo do Senhor? Quem é o líder que o Senhor constituiu? Quem é a ovelha do Senhor? Ele conhece. Isso não passa despercebido dele. Ele sabe precisamente quem é. Aí estão os destaques que nós fizemos. Jesus foi morto sim, mas ressuscitou e está vivo. Ele sempre teve as chaves da morte e do inferno. Nunca precisou tomar de ninguém. Ele é o Todo-Poderoso. E sobre o Apocalipse é coisas do passado, presente e do futuro. De João, imagina agora nós. Também coisas passadas, já presente, e também coisas para ainda virem a acontecer. E as 7 estrelas são os anjos, líderes da igreja do Senhor, e não das instituições religiosas primeiramente. E os 7 castiçais são as 7 igrejas, a plenitude da igreja de Deus em todos os tempos. Passando à segunda sessão do nosso estudo, as cartas aos anjos das 7 igrejas. As igrejas são numeradas e as cartas são encontradas no capítulo 2 e no capítulo 3. As igrejas são a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Aqui queremos destacar e antecipar uma observação. A estrutura comum das cartas. Nas cartas 7, nós temos 4 partes, digamos assim. Numa primeira parte, o Senhor Jesus se identifica. Quem é que está escrevendo? Ele se identifica. De uma forma simbólica, ele se identifica. Depois, uma outra parte na carta, em todas as cartas, apresenta a situação da igreja. E naturalmente, apresentando a situação, ele mostra o que é aprovado ou o que o agrada em cada igreja e o que é reprovável ou o que o desagrada. E ele vê e percebe em cada igreja. Disto aqui já temos grande ensino para nós, no sentido de nós estarmos atentos a estas cartas para vermos aquilo que agrada ao Senhor ou o desagrada, aquilo que ele aprova ou que ele desaprova. Já é uma orientação para nós. E como as cartas são para a plenitude da igreja, cada uma destas cartas e todas elas ao mesmo tempo servem para cada um de nós. Agora, qual delas se encaixa à situação atual nós? Estudando, lendo, vamos perceber que podemos estar enquadrados em uma destas cartas ou em algumas situações destas cartas que sejam situações de aprovação, porque depois disso deixa o Senhor nas cartas a apropriada exortação ou correção e anuncia a recompensa para o que vencer. 4 pontos, voltemos. Jesus se identifica, Jesus apresenta a situação da igreja,
Jesus deixa apropriada a exortação ou correção, Jesus anuncia a recompensa para o que? Vencer. Escrevendo a primeira igreja, a Éfeso, atentemos que o Senhor Jesus não fala diretamente à igreja nesse sentido das cartas. As cartas são endereçadas ao anjo da igreja, que é responsável como pastor guiando as ovelhas. Há a responsabilidade do líder. Jesus trata com líder primeiramente, naquilo que ele deixa de ordens e também de orientações e cobranças. Assim, todas as cartas têm este início: escreve ao anjo da igreja. É o primeiro responsável. Aí continua: ao anjo da igreja que está em Éfeso, a carta diz: isto diz aquele que tem na sua destra, à sua direita, as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Observe que Jesus se identifica desta forma. É aquele que está ao lado dos anjos e que está no meio da igreja. E diz então, apresentando a situação da igreja: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Que coisa boa! Que coisa boa até este verso 3. Tudo ótimo deste anjo até o verso 3. Você analisou tudo. Isso, conheço, isso está bom, isto e aquilo. Continua Jesus dizendo: tenho, porém, contra ti que deixaste a primeira caridade, o primeiro amor. Esfriar no amor para com Deus entristece a Deus. Entristece a Deus. Muita coisa boa, mas o amor não pode esfriar. O mesmo amor que temos para com Deus deve a cada dia estar sendo guardado, melhor ainda, aumentado. Assim, o Senhor exorta: lembra depois de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isso que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aí a recompensa. Muito bem, queremos destacar aqui. Observem que o anjo tem coisas boas na condução do rebanho da igreja. Um modelo de Éfeso. Mas o amor está esfriando. O que Jesus alertou em Mateus 24: o amor de muitos esfriando, mas o que for fiel até a morte terá a recompensa da vida eterna. O Senhor exorta, corrige e observe que dá oportunidade. Arrepende-te, pratica as primeiras obras, senão o castigo, a correção, Deus vai tirar o castiçal dele. O que significa isso? Vai tirar as ovelhas, o rebanho, do seu cuidado. Não vai ser mais pastor desta igreja, deste rebanho. Aí está o detalhe. Interessante. A igreja em si, o Senhor guarda e leva para colocar naturalmente debaixo do cuidado de um outro
pastor fiel, ou chamado para ser fiel. Mas o que foi infiel já não estará apacentando as ovelhas no reino de Deus. Uma coisa favorável a este anjo, e o que ele passava naturalmente para a igreja, porque o que o anjo ensinava é o que naturalmente a igreja estaria depois vivendo no seu dia a dia. Aqui o Senhor Jesus disse que ele aborrecia a obra dos nicolaítas, algo que o Senhor também aborrece. Então nós aborrecemos aquilo que aborrece o Senhor, é algo que agrada ao Senhor. Mas se amarmos aquilo que Deus aborrece, nos fazemos contrários e inimigos do Senhor, nos ajuntando a situações contrárias que Deus nos conduz, ou a pessoas, a inimigos do Senhor. Agora, quais são as obras dos nicolaítas? No outro lugar à frente, na outra carta, vai voltar o assunto de nicolaítas, mas não vai falar de obra, vai falar de doutrina. Procurando sobre isto, na Bíblia não encontramos nada. Nada de Nicolau, alguém chamado Nicolau. Temos nomes de Nicolau na Bíblia, mas que fez ele? Qual era a sua doutrina diferente da doutrina do Evangelho de Cristo Jesus? Não encontramos nada. Mas sem partirmos para a ficção ou as suposições, fiquemos no mais simples possível. O Senhor aborrece qualquer obra e doutrina de algum homem qualquer, seja Nicolau, seja José, seja Joaquim, seja Benedito, seja qualquer um. O Senhor aborrece. Por isso que Paulo chegou a dizer: o Evangelho de Cristo Jesus é um só, não há outro. Não há outro Evangelho. Se alguém prega outra doutrina, é um Nicolau de Apocalipse, ensinando alguma coisa que é próprio de homens e não de Deus. Então cuidado, para nós não estarmos seguindo obras, doutrinas de algum homem, qualquer que seja o seu nome. É o que Jesus lá em Mateus capítulo 15 censura: em vão me adoram, seguindo mandamentos que são mandamentos de homens. Então cuidado com esse particular. O que Paulo também depois vai salientar: cuidado, aparecerão muitos falsos doutores e mestres no meio do povo. Não sigamos esses. Temos que seguir a doutrina, o ensino, a palavra de Cristo Jesus e nada mais. Passando à frente, o único destaque que quero lembrar: obras dos nicolaítas, cuidado, obras e doutrinas de homens. Em vão estaremos conduzindo nossa vida se estamos seguindo obras, doutrina de nicolaítas. Segunda carta ao anjo de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Jesus se identifica, apresenta a situação da igreja. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aqui nós temos um destaque na apresentação da igreja. Observe que não tem nada contrário. O anjo desta igreja está com tudo certinho. Tem obras, está padecendo aflição por causa da obra de Deus, está vivendo em pobreza material, mas Jesus o consola dizendo: você é rico. Materialmente pode ser pobre, mas espiritualmente, no reino de Deus,
Você é rico. E tem um problema. Muitos se dizem ser judeus, serem de Deus e não o são. O que muitas vezes nós encontramos na história do cristianismo no mundo, muitos se dizendo ser de Deus e sendo contrário a outros que verdadeiramente eram de Deus. Quantas vezes vemos isso? Muita gente nominalmente sendo de Deus, dizem ser judeus e não são. São a sinagoga de Satanás. Pelo que muitos verdadeiros cristãos ficam no anonimato, porque muitas vezes não têm o reconhecimento e o título de verdadeiros seguidores de Cristo Jesus. E gente que tem fama, aparência, é que são tidos como os verdadeiros cristãos, mas o Senhor Jesus já sabe que não são dele, são de Satanás. E observe que uma igreja tão sofrida assim, Jesus não vai falar que vai ter um mar de rosa no mundo, vai ter mais tribulação, vai ter mais aflição, mas não temas, não temas. A tribulação será de 10 dias, mas 10 dias de Deus, muitas vezes é um pouquinho comprido. Porque 10 significa multiplicidade. Então seria o que poderíamos trocar nas palavras assim: tereis uma tribulação de muitos dias. Tribulação que pode levar à morte, mas não tem importância. Você vai receber a coroa da vida, morre neste mundo e terá vida eterna. Então não temas a perseguição que ainda haverá para esta igreja. E a exortação, incentivo, consolação e prêmio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Segunda morte? Segunda morte aparece agora em Apocalipse. Mais à frente vai ser esclarecida essa segunda morte, mas antecipamos dizendo que a segunda morte é a reprovação e condenação e destruição total no juízo final da parte de Deus. Entendamos isso. Que depois vai ser dito como o lançar no lago de fogo e enxofre. Destaque fizendo nesta carta os que se dizem judeus ou cristãos e na verdade não são. A tribulação de 10 dias, da qual o Senhor não vai livrar, mas como diz em Isaías, promessa de Deus pelo profeta Isaías, estarei convosco em qualquer aflição. Se passar pelas águas, pelos rios, pelo fogo, estarei contigo. E a segunda morte, a destruição final após o juízo final de Deus. Terceira carta ao anjo de Pérgamo, capítulo 2, verso 12 a 17. É ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. O Senhor se identifica. Apresenta a situação da igreja. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E reteis o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois. Quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele
que o recebe. Esta é a carta a Pérgamo. Tem coisas boas em Pérgamo. Sei as tuas obras. Retens o meu nome. Não negaste a minha fé. E o lugar que esta igreja está, disse Jesus, que é onde Satanás tem o seu trono. Não considere que Satanás tinha trono lá em Pérgamo, porque lá era um polo de idolatria. E onde não era um polo de idolatria no mundo antigo? Lembremos de Éfeso, a grande Diana dos Efésios. Idolatria tinha para todo lado. Mas o sentido, na verdade, é genérico, porque Jesus mesmo disse que o diabo, Satanás, é príncipe deste mundo, e o mundo jaz em trevas. Então, refere-se à própria igreja quando está neste mundo, um mundo que lhe é contrário e é trevas. Mas mesmo assim, vivendo num mundo de trevas, onde Satanás domina, veja a situação da sociedade nossa hoje, das leis dos países, coisa horrível, tudo contrário aos preceitos cristãos, mas temos que reter o nome do Senhor e não negar a fé. Ainda que, observe que eles guardavam a fé, até mesmo diante de situações de pessoas morrendo. Se procurarmos na Bíblia Antipas, ou anti, contrário, a paz, ao paz, ou a pater, nós não temos referencial algum. Mas fala de gente que no meio de um mundo de Satanás é contrário às trevas. Ainda que, sendo contrário às trevas, o seu final foi morte. Mas a igreja em Pérgamo deveria guardar a fé, mesmo numa situação semelhante, de que cada um e o próprio anjo fosse como esse Antipas, sendo fiel testemunha e vindo a morrer. Não é porque é fiel ao Senhor que não vai morrer. Poderá morrer, mas morra como fiel testemunha. Aí vem as questões em que esta igreja ou este anjo tem falhado. Ele tem, observe bem aqui, os que seguem a doutrina de Balaão. Balaão, observe bem, foi um profeta do Deus Altíssimo no passado, Números capítulo 22 até 25, que ensinava a Balaque, um rei dos midianitas, a lançar tropeço diante do filho de Israel. Um homem que era profeta de Deus, Balaão, ensinando os outros como fazer o povo de Deus errar, pecar contra Deus. E o assunto no deserto foi isso. Balaque, instruído por Balaão, levou para o deserto um banquete com orgia em pleno deserto. E o povo, em vez de alimentar-se do alimento que Deus dava, foi participar do banquete dos midianitas, se envolveu em prostituição com as mulheres midianitas. Ou seja, um povo separado, puro de Deus, no deserto, foi seduzido por um banquete e a orgia. Pronto. A permissividade no meio do povo de Deus. Não tem importância, pode, o que tem? Enquanto Deus chama para uma separação para Ele. Esses são os que estão no meio do povo e são como Balaão. Ensina o povo coisas que vão levar o povo a pecar contra Deus. Cuidado, nós temos hoje em dia muitos assim, não tem importância, nada tem importância, e com isso o cristianismo está cada vez mais degenerado. Errado. Doutrina de Balaão. Doutrina dos nicolaítas já temos falado, ali tinha quem seguisse doutrina de homens e não preceito de Cristo Jesus. Agora, observe na recompensa, só um detalhezinho, se alguém lesse aqui,
comer do maná escondido, quando fala assim, Deus está falando de uma coisa especial, algo excelente, que está reservado para os vencedores. E se olharmos uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito que ninguém conhece, não aquele que o recebe, pode até desprezar, mas que prêmio é esse, uma pedra branca escrita um nome que ninguém conhece? Não despreza as coisas de Deus. Aqui é em forma de símbolo, enigma. É algo muito particular de Deus para com essa pessoa e dessa pessoa para com Deus. Só Deus e aquela pessoa sabem aquele detalhe. É um trunfo, é uma riqueza, é uma recompensa, é um mistério particular da individualidade de cada um. Cada um de nós podemos contar nossa vida em todos os detalhes para outro, da nossa experiência com Deus. Todo mundo diz, mas que maravilha, coisa linda, mas você não vai sentir que o que passou, sentiu. É um segredo. Você tem um segredo com Deus. Cada um de nós tem um segredo com Deus. E isso na eternidade vai ser patente. Nós e Deus temos um segredo, um particular. Pode contar, mas ninguém vai sentir. Como aquele que passou essa experiência, sentiu e sente. Passemos. Colocamos esses destaques. Onde está o trono de Satanás? É o mundo todo, indiferente. E nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, alguém se colocou contrário à atuação de Satanás, que ali operava, sendo fiel ao Senhor até a morte. Não devemos temer a morte. Tiatira é outra carta. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Que magnífico isso. Mas no verso 20... Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende até que eu venha. Passemos adiante. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Observe, voltando ao início da carta, igreja excelente. O anjo comportava-se bem à frente do rebanho, mas tolerava Jezabel. Jezabel, que dizia ser alguém de Deus, profetiza, mas ensinava as pessoas a prostituir-se e comer do sacrifício da idolatria. Precisamos observar, a palavra prostituição não é primeiramente no aspecto físico, ainda que a prostituição física é pecado,
Mas há uma prostituição espiritual, quando alguém deixa a Deus e serve, e tem como Senhor, e se une àquele que não é o seu Criador e Senhor, o próprio Deus. Assim Jezabel é citada, e na Bíblia nós temos Jezabel, tal como Balaão. Jezabel era uma mulher casada com o rei Acabe, que era um rei que dirigia tribos do povo de Deus, mas em vez dele governar, ensinar o povo correto, deixava a mulher Jezabel fazer o que bem quisesse, e ela conduziu a nação à idolatria de Baal. Colocou um outro Deus. Baal significa Senhor. Servia a Jeová, que significa Senhor. Servia a Baal, que é Senhor, Senhor por Senhor. Olha como que é sutil. Doutrina parece quase que a mesma coisa, mas uma doutrina permissiva coloca as pessoas a estar tendo parte naquilo que é contrário a Deus, ou servindo, ou adorando, cultuando e seguindo aqueles que não são deuses. O anjo estava muito bom, mas permitia que alguém, ou um grupo de pessoas, uma instituição, alguma coisa como Jezabel, interferindo e conduzindo o povo ao erro. Nisso ele falhava. A liderança era dele, ele que tinha que ensinar o certo e não permitir que nenhuma Jezabel fosse levar ao povo ensinos diferentes. Continuando, esses que falham, servindo a outro Deus, seguindo outra doutrina e sendo contrários ao que Deus coloca, Deus promete serem mortos. Os gerados de prostituição espiritual não são filhos de Deus, cuidado. Pode estar na igreja, parecer da igreja, mas se não foi gerado por Cristo Jesus, foi gerado por algum aspecto diferente, espiritualmente falando, não é filho de Deus. Não vai ter a vida, vai ter a morte. E o Senhor continua recomendando, exortando a reter até que Ele venha. Nesse destaque, fizemos o destaque da prostituição espiritual. É só lermos Tiago, que lá ele fala, Tiago salienta bem isso: adúlteros e adúlteras. Estão em prostituição e adultério aqueles que mais amam o mundo do que amam a Deus. E lembremos de Jezabel, que ela tinha como prêmio aos que eram seus seguidores de comerem da sua mesa como rainha, e muitos, para ter proveito e participação no bem do reinado, consentia em servir a Baal, esquecendo Jeová. Continuando mais à frente, podemos passar ao capítulo 3. É o anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Palavra forte. Esse anjo não tem nada. Espiritualmente já está morto. Ser vigilante, confirma o resto que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disto. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí está. Pobre a situação deste anjo, pensando que era ainda alguém que conduzia o rebanho de Deus e estava vivo, mas Jesus disse: está morto.
está morto. E muitos estão para morrer do rebanho. Mas observe que Deus dá a oportunidade. Arrepende-te, porque uma hora o Senhor virá, não vai avisar mais, e segue-se o juízo. Mas aquele que tem continuado fiel ao Senhor, continua fiel, porque o Senhor não vai riscar o seu nome do livro da vida. Antes vai declará-lo diante de Deus e seus santos anjos. Nós não fizemos ainda menção, mas lembre-se, todas as cartas têm esta expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é ouvido físico, é a atenção para o Espírito de Deus, conforme em Hebreus está escrito também: hoje, se ouvirdes a voz do seu Espírito, não endureçais os vossos corações. Filadélfia, verso 7 do capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí está. Filadélfia, também uma igreja que está toda ela muito bem, mas vai estar em meio a um mundo de terror. Tem que fazer força, esforçar para guardar a palavra de Deus e sendo fiel. E observe, segunda vez, verdadeiros servos de Deus, vivendo entre outros que se dizem ser servos de Deus e na verdade não são. Isso é notório em todo o tempo da igreja. A tentação virá sobre todo mundo, mas Deus vai guardar aos que procuram ser fiéis a Ele. E esse aspecto de prêmio, coluna no templo de Deus, significa uma posição alta, nobre, de destaque, vamos dizer assim, lá na corte celestial, como Pedro, Tiago, João, apóstolos, eram chamados colunas da igreja em Jerusalém no tempo passado. É questão de renome e não de posição fixa, né? Como objeto inerte. Não, no céu não há inércia, tudo tem vida. A Laodiceia, diz o Senhor, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isso, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. E Jesus disse: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo.
Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.